Aqui agora, domingo, 5 de julho de 2026, vou pregar a parte 6 de 27 da série Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Acompanhe conosco as marcas visíveis da manifestação do poder de Deus na história, ainda mais as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 3, de 11 a 26 e Atos 4, de 1 a 12. Um convite para vivermos o sobrenatural. Ouça nesse momento uma pregação poderosa. Atos 3, 11 a 26. Ao relato do milagre, segue-se um discurso explicativo do apóstolo Pedro. Preste atenção. O ponto principal da história é que o nome de Jesus continua com poder para operar os mesmos grandes milagres de cura que nos evangelhos eram sinais da chegada do reino de Deus. O apóstolo Pedro aproveitou a oportunidade para pregar. Da mesma forma que o portentoso incidente do Pentecostes serviu de tema para o seu primeiro sermão, a cura do coxo tornou-se o pretexto para o segundo sermão. No primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Atos 2, 41. Neste segundo sermão, mais 2.000 pessoas aceitaram a palavra. Atos 4, 4. O crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação fiel da palavra de Deus. A pregação é o principal instrumento a produzir o crescimento saudável de uma igreja. Em um tempo onde o orgulho humano e a busca por espetáculos visuais tentam roubar a cena, o segundo sermão do apóstolo Pedro nos deixa um legado inegociável: a centralidade de Cristo Jesus. O milagre operado não serviu para exaltar os canais humanos, Pedro e João apóstolos, mas para glorificar a fonte do poder. A teologia de Atos dos Apóstolos nos constrange a fazer o mesmo, que possamos, assim como apóstolo, desviar os olhos das nossas próprias obras, das nossas próprias estruturas e aprovações humanas, para fixá-los unicamente naquele que vive e reina para sempre, Cristo Jesus. A partir desta postura do apóstolo Pedro, passo a destacar pontos teológicos de grande importância que devem nortear a nossa fé e a nossa pregação ainda hoje. Atos 3, 11 a 26.
Primeiro ponto teológico de grande importância. Um público atônico. Atos 3:11. A Bíblia diz: apegando-se ele a Petros, Pedro, e a Ioannes, João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O pórtico de Salomão versus Porta Formosa. O mendigo miserável não ficava sentado no pórtico de Salomão, mas sim na Porta Formosa. O texto de Atos 3:2 e 3:10 deixa claro que ele pedia esmolas na porta do templo chamada Formosa. Após ser curado, o homem entrou no templo pulando e louvando. O povo impactado e atônito correu e se juntou ao redor de Pedro e João e do ex-coxo no pórtico de Salomão. Atos 3:11. Foi lá que Pedro pregou o sermão. O verdadeiro contraste com a miséria do mendigo era a Porta Formosa, que historiadores como Flávio Joséfo descrevem como uma monumental estrutura feita de bronze coríntio, muito mais valiosa e imponente do que as portas cobertas de ouro e prata. Você sabia? O milagre, porém, não é o evangelho. Anote bem, o milagre não é o evangelho, mas abre portas para a pregação do evangelho. Tem pessoas hoje que são curadas, mas não abriram a porta do coração para o evangelho. O milagre não abriu o coração do povo para aceitar a palavra, mas ajuntou o povo, dando oportunidade a Pedro de pregar o evangelho. O povo estava atônito, porque a milagrosa cura do coxo era um fato público, verificável e incontroverso. Você sabia? Segundo ponto teológico de grande importância. Anote aí, para não esquecer. Um pregador fiel, pois hoje há muitos pregadores infiéis, além de não terem uma teologia correta, passarem por uma faculdade teológica, não são pregadores fiéis. E enganam a igreja de Cristo Jesus. Atos 3:12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Se sente preparado ou preparada para ouvir mais? O povo se reuniu para ver um milagre. Estava inclinado a atribuir aos apóstolos Pedro e João os méritos daquele prodígio. O apóstolo Pedro corrigiu a multidão e não aceitou glória para si mesmo. O apóstolo Pedro era um pregador fiel. O poder para curar não estava nele, mas no nome de Jesus, o Nazareno. A glória não pertencia a Pedro e a João, mas unicamente ao Senhor Jesus. Ainda acontece no dia de hoje. Só Jesus, a glória, o poder e o louvor.
um homem chamado, um homem como Simão de Samaria, se dizia grande milagreiro e gostava de ser chamado o grande poder de Deus. Atos 8, 9 a 11. Pedro e João, porém, rejeitaram essa atitude. Aqueles que hoje fazem propagandas de pretensos milagres, como se fossem homens poderosos, ungidos, estão na contramão do ensino bíblico. Os que acendem holofotes e buscam glória para si estão em total desacordo com o ensino da Bíblia, a palavra de Deus. Terceiro ponto teológico de grande importância, uma conexão necessária. Atos 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus. A ação divina operada na vida daquele coxo não era algo novo, inédito, estranho ao legado que o povo de Israel já havia recebido. Não há descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que operou maravilha no passado, é quem está agindo agora. É isso por intermédio de seu santo servo Jesus. Jesus. Pedro usou vários nomes e títulos para descrever Jesus. Jesus Cristo, o Nazareno, o servo de Deus, o santo e o justo, o autor da vida, o profeta prometido por Moisés, a pedra rejeitada que se tornou pedra angular. Quarto ponto teológico de grande importância, uma acusação solene. Versículos 13 a 15. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu santo servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Atos 3,14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que eu vos concedesse um homicida. Atos 3,15. Dessaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas mártires. Atos 3,15. Essa é uma pregação de confronto. Colocar o dedo na ferida e apertar. Pois se os pastores hoje fizerem mensagens de confronto, não fica um na igreja. Ninguém gosta de ser confrontado pelo pecado. Mas fica aí. Vai para onde? No mundo não tem espaço para você. A mensagem do apóstolo Pedro foi cortante, como a espada do Espírito. Ele não pregou diante de um auditório. Ele traspassou seus ouvintes com a espada do Espírito. Acusou-os de trair e negar Cristo Jesus perante o governador romano. Acusou-os de negar o santo,
e o justo e preferir Barrabás, um homicida, a Cristo Jesus. Culpou-os de matar o autor da vida, Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. O agir de Deus e o agir de Israel se contrapõem lance por lance, preste atenção. Deus glorifica a Jesus, eles o entregam. Deus coloca o santo e o justo no meio deles, eles o negam e em troca pede absolvição de um homicida. Deus lhe concede o autor da vida, eles o matam. Eles matam a Jesus, porém Deus o ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia. O apóstolo Pedro não poupa seus ouvintes, e o pregador hoje fiel não pode poupar seus ouvintes. Antes, Pedro mostra-lhes sua culpa externa. Pedro não pregou para agradar a audiência, mas para levá-la ao arrependimento verdadeiro. O apóstolo Pedro não era um arauto da conveniência, um pregador da conveniência, mas o embaixador de Cristo Jesus. A intenção do apóstolo Pedro não era arrancar aplausos e risos dos homens, mas acicatá-los com o orgulho da verdade da palavra de Deus. Hoje muitos crentes modernos saem da igreja devido a pregações de confronto do pecado, da falta de vergonha. Aí sai da igreja. Ainda culpa o pastor por pregar a verdade, falar vergonha, tomar vergonha. Paulo falou isso para Corinto, uma igreja viva, mas estava morta. O Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. Deus glorificou seu Filho, Jesus, ressuscitando dentre os mortos e levando-o de volta à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O Cristo entronizado enviara seu Espírito Santo e operava no mundo por meio da igreja. O mendigo curado era uma prova que Jesus estava vivo. Quinto ponto teológico de grande importância. Um testemunho inequívoco. Atos 3,16. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. O apóstolo Pedro não aceitou louvor dos homens pelo milagre ocorrido. O apóstolo Pedro tinha plena consciência que aquele milagre público e verificável fora operado por Jesus mediante a fé. Não há homens poderosos, há homens cheios do Espírito Santo, usados pelo Deus Todo-Poderoso. O homem não é o agente da ação divina, mas apenas instrumento. O Cristo Jesus exaltado é quem realiza os milagres na vida da igreja pelo poder do Espírito Santo, por intermédio de seus servos. Ninguém
ousaria negar um milagre, pois o mendigo estava lá, diante de todos, em pé, de saúde perfeita. Se aceitasse o milagre, teriam de reconhecer que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e que seu nome tinha poder. Sexto ponto teológico de grande importância. Um atenuante necessário. Atos 3, 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, após a penetrante acusação de assassinato, Atos 3,15, o apóstolo Pedro adota um tom gentil. Após a severa acusação aos judeus e suas autoridades para terem traído, negado e matado Jesus, o autor da vida, Pedro atenua-lhes a culpa, dizendo que fizeram por ignorância. E muitas coisas hoje os crentes modernos fazem por ignorância. Ignoram. Mas a culpa permanece. Ignorantes. De igual modo, quando Jesus estava pregado no leito vertical da morte, sustentado na cruz, suspenso na cruz, entre a terra e céu, sofrendo dores alucinantes e cravejado pela zombaria da multidão sedenta de sangue, ele orou ao Pai. Contudo, Jesus dizia, Lucas 23, 34, Pai, Pater, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São ignorantes. Lucas 23, 34. Sétimo ponto teológico de grande importância, um propósito cumprido. Atos 3,18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Prestem bastante atenção. A maldade dos homens, religiosos ou não anula os propósitos divinos nem a soberania de Deus, isenta os homens de sua responsabilidade. O fato de todos os profetas terem anunciado que o Cristo haveria de padecer, não inocentou os judeus de terem traído, negado e matado a Jesus. E a mesma coisa acontece hoje quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o homem rejeita, negligencia a tão grande salvação. Pois todos estão ávidos por milagres, cura física, não estão preocupados com a salvação da alma, pois pode ir para o céu ou para o inferno. Eu sempre aviso, irmãos e irmãs, eu tenho uma postura. Oração não cristão, eu oro para nos salvar. Depois eu oro para curar. Nunca oro o contrário. Aí fala que eu sou meio doido. Posso até doido, mas eu oro assim. Eu oro assim, porque assim eu aprendi a fazer assim. Eu estou certo.
Sei que estou fazendo. Sei que estou fazendo. Oitavo ponto teológico, de grande importância. Uma exigência clara. Atos 3,19. Arrependei-vos. No grego, metanoia. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. O apóstolo Pedro endereçou seu sermão a um povo religioso, israelitas, não a um povo pagão, a um público que acreditava na lei de Deus e observava atentamente os ritos sagrados. Mesma coisa hoje no Novo Testamento. Porém, a religiosidade deles não era suficiente para salvá-los. Era preciso que se arrependessem e se convertessem. Hoje muitas pessoas são religiosas em extremo, mas não buscam arrependimento e conversão sinceros. São ignorantes, mas são religiosos. E de ignorância o inferno está cheio. O significado de arrependei-vos, metanoite, é esclarecido pelo acréscimo de convertei-vos, epistepsate. A Bíblia diz em Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro, Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse verbo convertei-vos significa o ato de voltar do modo de vida antigo, especialmente da adoração dos ídolos, no contexto do texto, para um novo modo de vida baseado na fé e na obediência a Cristo Jesus. Hoje, o convertei-vos e arrependei-vos é para o bêbado, para o prostituto, a prostituta, o traficante, tem vícios e hábitos dentro do pecado, se arrependa e se converta. E não volte à antiga vida. Se quiser morrer, volta à antiga vida. Quer viver, fica com Jesus. Escolha bem. Escolha bem. O cancelamento dos pecados é resultado do arrependimento e da conversão. Ninguém nasce salvo. Essa é a verdade. Se ninguém... filho de crente não é crentinho. Filho de crente não está salvo. Tem que se arrepender, se converter. Todos nascem filho da ira. Todos nascem filho da ira. Todos precisam de arrependimento e conversão. Arrepender-se é viver. Ou não se arrepender é morrer. Eu sempre escuto na igreja, nossos irmãos que se converteram, pastor, por que eu fiz lá na infância, mais cedo? Realmente, por causa do pecado, da ignorância sua. Eu da minha mãe, meu filho, por que eu não fiz isso mais cedo? Mãe, porque elas falam, você foi ignorante, não ouviu Jesus falar com você? Aí eu ouvi sim, só que eu não obedeci. Essa é a nossa vida. Não obedeci. Essa é a nossa vida. É assim que funciona. É a nossa vida. Se fosse lá atrás, não deu ouvido, por quê? Porque eu não obedeci, meu filho. Não obedeci, meu filho.
E agora, mãe? Está com Jesus. Vai estar saiu da balada, mas está no céu, vai para o céu. Entendeu, irmãos? Esse exemplo aqui para vocês entenderem. Viu o exemplo? É isso, irmão, que acontece na nossa vida. A gente fica velho, pobre, nossa, lá atrás. Por que lá atrás não converti? É verdade. Por que eles não converteram lá atrás? É a sua ignorância. Ignorante. Nono ponto de grande importância. Atos 3, 20 a 24. Uma promessa bendita. Atos 3, 20 a 24. Não vou ler o texto. Atos 3, 20 a 24. Depois de exigir arrependimento e conversão e prometeu o cancelamento dos pecados do apóstolo Pedro, fundamentado no que disseram os santos profetas de Deus, anuncia agora o tempo de refrigério e restauração de todas as coisas. A palavra grega refrigério, anaxis, aparece somente aqui no Novo Testamento. Atos 3, 20 a 24. E essa palavra é usada de forma figurada, em referência à época messiânica. É a grande época de alegria e repouso que seria trazida pela vinda do Messias na sua glória. Cristo Jesus inaugura tempo de refrigério e restauração de todas as coisas. Essa restauração vem unicamente por meio de Jesus Cristo, o profeta semelhante a Moisés, anunciado por todos os profetas, desde Samuel, o descendente de Abraão. A recusa, porém, em ouvir a Jesus Cristo, redunda em condenação irremediável. Hebreus 2, 2 a 4. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, Hebreus 2, 2, agora o 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foram depois confirmada pelos que a ouviam. Agora Hebreus 2:4, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo sua vontade. Continue ouvindo o decreto da palavra de Deus. Hebreus 10, 28 e 29. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Atos 10, 28, agora 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. São pessoas que rejeitam o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e negligenciam a tão grande salvação. E essas pessoas estão dentro de nossas casas e famílias. Eles pisam em Jesus, profanam o sangue e rejeitam a tão grande salvação, mas querem apenas os sinais
e prodígios físicos. 10º ponto teológico de grande importância. Uma aplicação pertinente. Atos 3, 25 e 26. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Atos 3, 25, agora 26. Tendo Deus ressuscitado o seu santo servo, enviou-os primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, no grego porneia, se aparte das suas perversidades, porneia, Atos 3, 26. O apóstolo Pedro conclui seu sermão com aplicação pessoal, oportuna e poderosa, mostrando que seus ouvintes eram os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Você sabia, não há promessa de salvação onde não há realidade de arrependimento. Você sabia? Você vai ouvir agora a segunda parte do sermão. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo e serve para atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Atos 4, 1 a 12. O Pentecostes foi um divisor de águas na vida da igreja. Antes de receber o Espírito Santo e de serem cheios, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Atos 20, João 20, 19. Contudo, cheio do Espírito Santo, foram trancados por falta de medo. Antes de serem revestidos com poder, discípulos estavam transtornados. Agora transformam o mundo. Tinham antes o Espírito Santo, agora o Espírito Santo tinha. Antes tinha o Espírito Santo residente, agora tinha um presidente. Você sabia? O Espírito Santo desceu sobre a igreja de forma audível, com um som impetuoso. O Espírito Santo desceu de forma visível, em colunas como de fogo. O Espírito Santo desceu de forma soberana e misteriosa, como um vento impetuoso. As multidões se ajuntaram. Pedro pregou com autoridade e poder uma mensagem cristocêntrica e cerca de 3.000 pessoas foram salvas. Vocês ouviram essa mensagem hoje. Então, o medo da rejeição, do cancelamento ou da violência faz muitos cristãos viverem uma fé tímida e isolada. No entanto, o Espírito Santo não nos foi dado para autopreservação. Ele nos move a sair do isolamento, das portas trancadas, para acolher e transformar a sociedade. É comum tratar a fé como seguro de vida, ou um acessório para o bem-estar pessoal. Mas você precisa permitir que o Espírito Santo governe as decisões financeiras da igreja e os seus relacionamentos e também suas decisões pessoais. Muitos crentes modernos dizem ao pastor: pastor, isso está caro. Quando o correto seria entender isso como investimento no reino
de Deus. Como você ouve assim, tá caro, pastor, isso é investimento para o reino de Deus. Vamos prosseguir, vamos firme, pastor, vamos firme. É investimento no reino de Deus. Afinal, não basta ter o Espírito Santo do coração. Ele precisa ter o controle da nossa vontade. Você sabia? A igreja hoje precisa voltar a pregar a pessoa de Jesus Cristo, sua morte, ressurreição, pois só essa mensagem gera arrependimento sincero e salvação. A igreja de hoje precisa focar no que realmente importa, a mensagem cristocêntrica, que gera arrependimento, conversão e restauração de famílias. O Pedro covarde era agora um gigante. O Pedro que negara Jesus dava agora ousado testemunho. Você sabia? Às 3 da tarde, Pedro e João foram ao temporar e um milagre aconteceu. Um paralítico, coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, foi curado em nome de Jesus, o Nazareno. A multidão se ajuntou. Pedro pregou o seu segundo sermão e a igreja cresceu para 5.000 pessoas. A reação do Sinédrio foi imediata. Preste atenção, irmãos e irmãs. Uma igreja cheia do Espírito Santo atrai almas para Jesus. E ainda mais a oposição do mundo. Você sabia? As autoridades prendem e ameaçam, prender e ameaçar os apóstolos. Contudo, longe de calarem a sua voz, eles anunciaram ainda mais com intrepidez o nome de Jesus, o Nazareno. Preste atenção, irmãos e irmãs. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia do poder do alto do Espírito Santo. Jesus falou a respeito de igrejas mornas, igrejas mortas, igrejas sem amor, igrejas tolerantes ao pecado. Quer saber o nome delas? Você vai se assustar. Primeira, igreja morna, Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Jesus critica a igreja de Laodiceia por não ser fria nem quente. O texto afirma que por ser morna, Jesus estava prestes a vomitá-la de sua boca. Era uma igreja rica, financeiramente falando, mas espiritualmente pobre, cega, segundo a igreja. Igreja Laodiceia morna, igreja morta, Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6. Jesus diz textualmente: conheço, a igreja de Sardes, conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação externa, mas sua fé
interna e suas obras estavam vazias. Apenas poucas pessoas ali permaneciam fiéis. Igreja morta espiritualmente. Terceira igreja, igreja sem amor. Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 7. Jesus elogia sua liderança, doutrina correta e paciência. No entanto, Jesus traz queixa à igreja de Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor. Muitas pessoas abandonam o primeiro amor e voltam para o mundo. A ortodoxia rígida substituiu o amor genuíno por Deus e pelo próximo. Uma igreja sem amor se acaba, se dissolve, não sobra nada. Jesus falou sobre a igreja de Éfeso. Agora, quarta e quinta igrejas. Igrejas tolerantes ao pecado. Pérgamo e Tiatira. Apocalipse 2, 12 a 29. Pérgamo tolerava os que seguiam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, promovendo a idolatria e a imoralidade. Dentro dessa igreja de Pérgamo, o pecado era permitido. Lembra de Corinto, incesto? Também tolerava. Quando o pastor começa a exercer o pecado, doa quem doer. Ele sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel, que induzia o servo de Deus à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Lembra de Corinto? Lá tinha o espírito de Jezabel. Dessas 5 igrejas, temos alguma dessa igreja em nós? Olhe para si mesmo. Tem em nós alguma dessas marcas das 5 igrejas? Olha para você. Olha para mim. Tem ou não tem? Agora, igrejas fiéis. Filadélfia e Esmirna. São únicas que Jesus, que não receberam nenhuma crítica de Jesus. Só elogios, 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 consolo e promessa. E 7. Restou 2. Meu irmão, não está fácil, não. Não está fácil. Tem igrejas grandes, templo grande, cheio de gente, tudo em pecado. Pecado, 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 pecado. Festa junina, carnaval, casa dedicada a ídolo, imoralidade, pecado de calúnia de boca. Ninguém fala nada. Pastor, não faz não. Você fala, pastor. Fica ninguém. Então vai tudo embora. Vai tudo embora aqui. Raça de víbora. Some daqui então. Está entendendo, irmãos? A questão tem que tratar isso na igreja. Se arrepende e se converta. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Agora, lado positivo. Aqui há uma igreja irresistível. Quer saber quais são as marcas para a igreja cheia do Espírito Santo? Enfrenta perseguições. A igreja precisa esperar o poder do céu e a oposição do mundo, o revestimento do poder do Espírito Santo
e a perseguição dos homens. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai enfrentar lutas espirituais. E eu sei que vamos enfrentar lutas por atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Se prepare e feche a boca para não caluniar, não murmurar. Olha as lutas. Lá em Atos. Inveja dos líderes religiosos. 4:1. Falavam eles ainda ao povo como sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 4:2. Atos 4:2. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus a rejeitavam categoricamente. Como a mensagem central da igreja primitiva era a ressurreição de Jesus, os saduceus se tornaram os principais perseguidores para abafar o movimento. Duas ondas de perseguição contra a igreja foram iniciadas pelos saduceus. Veja que eles eram a chave governante dos aristocratas ricos. Politicamente, os saduceus entregaram-se ao sistema romano e adotaram uma atitude de colaboração. Logicamente, os saduceus criam que a era messiânica havia iniciado no período dos macabeus. Você sabia, segundo lugar, a prisão dos apóstolos, Atos 4:3, e os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte. Preste atenção, aqui ainda mais 10 minutinhos. Pedro e João passaram a primeira noite numa cela de prisão. É a primeira noite de muitas que milhares de mensageiros de Jesus passarão desse modo. É importante ressaltar que a milagrosa cura do coxo aconteceu às 3 da tarde, quando esses xerifes da religião chegaram, o dia já declinava. Então, usando da força, encerraram prepotentemente os 2 apóstolos na prisão. Pensaram com isso intimidar os apóstolos, porém, o tiro saiu pela culatra. Longe de recuarem de medo, os apóstolos se tornaram mais ousados. Longe de impedir as pessoas de se agregar à igreja, essa atitude truculenta acelerou ainda mais o crescimento da igreja. Como já afirmamos, nos evangelhos encontramos os fariseus como os principais oponentes a Cristo Jesus. Terceiro lugar, o crescimento espantoso da igreja, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A perseguição nunca impediu o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Quanto mais a igreja é perseguida, mais avança no poder do Espírito Santo. A prisão dos apóstolos não fechou a porta da igreja para a entrada, de novos conversos. Nenhuma ameaça pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu pergunto, nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo? Quarto lugar, a confusão dos adversários. Atos 4, 5-7. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém
as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, o arguiram. Com que poder? Ou em quem nome fizeste isto? Atos 4, 5 a 7. Os três grupos mencionados, anciãos, os escribas e autoridades, são provavelmente três componentes do sinédrio. Você sabia? Os apóstolos não esperavam justiça ter tribunal que contratou testemunhas falsas para sentenciar Jesus à morte. Você sabia? Aí a pergunta: de onde, porém, vinha esse poder? Qual era a fonte de tão extraordinário milagre? Perguntam os opositores. Eles estavam confusos, perplexos. Sabiam que algo insólito havia acontecido, mas não tinham explicações. Anteriormente, os principais sacerdotes tinham perguntado a Jesus com que autoridade ele havia purificado o templo e ensinado o povo. Agora, porém, eles perguntam aos apóstolos com que poder eles tinham curado o homem coxo. Quinto lugar, a resposta usada de Pedro. Atos 4, 8 a 12. Vou ler o versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos falaram diante de uma audiência composta pelos homens mais ricos, intelectuais e poderosos do país. Não obstante, Pedro, o pescador da Galileia, esteve entre eles antes como juiz do que como réu. Ele acusou o mesmo tribunal que meses antes havia sentenciado Jesus à morte. Os apóstolos sabiam que poderiam receber a mesma sentença, contudo, não se intimidaram. Como se sente ao ouvir isso? A igreja não pode obedecer às ordens no sentido de renunciar à sua atividade mais característica, o testemunho do Senhor ressurreto, embora deva pagar o preço de sua recusa do silêncio. Você sabia? Quando mais a igreja se empenha em evangelização, em transformação de almas, mais lutas vêm sobre nós espirituais. Precisamos ficar vigilantes que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos abençoe nesse sentido. Atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Cada um de nós devemos permitir que o Espírito Santo nos use de maneira singular, coletiva, poderosa, para a glória do nome dele, que as pessoas que nós iremos abordar, que o Espírito Santo nos oriente a irmos a ele, e não irmos à toa em local que não é da vontade do Espírito Santo. Para a glória de Jesus Cristo, que ele nos abençoe nesse sentido. Amém. Vamos agora ler com a minha esposa, número 6, 24 a 26.